Com a crescente do dólar, finalmente foi atingida a paridade de 1 para 1 com o euro. Pela primeira vez nos últimos 20 anos, a taxa de câmbio entre essas duas moedas finalmente atingiu o mesmo valor. E mesmo com esse aumento do índice dólar, o Bitcoin, o Ethereum e outras criptomoedas têm apresentado uma interessante valorização. Será que agora é o momento para realizarmos negociações em criptomoedas? Então já deixe seu like para receber mais dicas e análises sobre o mundo cripto. Continue acompanhando este vídeo para descobrir como melhor realizar os seus aportes financeiros em criptomoedas. Então vamos lá? Antes de iniciarmos o vídeo, cabe aqui fazer uma ressalva. Pode ser que essa grande valorização que vem se apresentando no mundo das criptomoedas, ela seja resultante de um evento chamado short squeeze, que é a captura de liquidez, uma alta manipulada nos preços pelas grandes corretoras, que notam que a maioria do mercado, em grande parte pessoas físicas, pessoas menos experientes no mercado financeiro, tem apostado na queda do preço do ativo. Então aqui a gente pode notar que por um indicador de sentimento chamado Long Short Ratio, a maioria das pessoas, provavelmente pessoas físicas que operam na Binance, vem apostando na queda do ativo. O Long Short Ratio se trata da quantas pessoas estão apostando na alta do ativo comparado em relação a quantas pessoas estão apostando em baixa do ativo. Toda vez que esse indicador, que esse coeficiente está acima de 1, que aqui você pode notar que nesse período específico se encontra em 0,89, toda vez que ele está acima de 1, quer dizer que é uma relação positiva a mais a pessoas apostando em alta, na valorização das criptomoedas, do que pessoas apostando em baixa. De forma inversa, aqui a gente pode notar que na data de hoje, no dia 18 de julho, a maioria das pessoas estão apostando em baixa, na desvalorização do Bitcoin, num coeficiente de 0,6, o que se trata aproximadamente de 3 pessoas em baixa, apostando na queda do preço do ativo, comparado a 2 pessoas em alta. E de posse desses dados, as grandes corretoras, para capturar liquidez, para acionar o stop, o limite de perda da maioria das pessoas físicas, elas manipulam o preço repentinamente para cima. Então, feita essa breve ressalva, vamos agora iniciar nossa análise. Seria ou não um bom momento para realizar negociações em criptomoedas? É sempre interessante iniciarmos a nossa análise sobre um possível investimento a partir de uma visão global, de uma visão de longuíssimo prazo. E por que eu digo isso? Porque tem um erro bem frequente que acomete os iniciantes na área, que é a não identificação de qual fase do ciclo de mercado atualmente se encontra no momento do aporte financeiro. Será que se trata de uma fase intermediária daquele ativo, do ciclo daquele ativo, a exemplo de uma fase como otimismo e crença, ou será que estamos próximo a um topo histórico, numa fase de extrema positividade, assim como ocorre nessa fase de euforia do mercado? Ou de forma inversa, será que estamos próximo de um fundo, numa fase de pânico ou capitulação do mercado, numa fase em que o sentimento está extremamente negativo? Isso é super importante identificarmos, porque assim você identifica, você começa a perceber se você está próximo de um topo histórico, o que aumenta o risco, bastante o risco dos seus aportes financeiros, ou se você se encontra próximo de um fundo daquele ciclo do ativo. Porque aí, mesmo que você se mantenha inerte diante de uma grande volatilidade no preço do ativo, ainda assim o risco é bastante diluído e você, revisitando o seu aporte financeiro daqui a 6 meses, um ano, prazos que seriam considerados médio prazo, você ainda assim não tomaria um grande prejuízo. Você sairia naquela mesma proporção que você entrou, ou quem sabe com um pequeno lucro. Isso, é claro, num cenário negativo, em que você erre a sua análise e o mercado faça um movimento contrário àquilo inicialmente planejado. Então, a partir dessa análise global, aqui eu apresento o indicador on-chain, que é o Net Unrealized Profit Loss, abreviado NUPL, que identifica para nós em qual momento o preço de mercado do Bitcoin, que atualmente é 22.300, ele se encontra na fase de mercado. E aqui, a partir dessa linha aqui vermelha, dentro desse quadrante verde,
é possível identificarmos que hoje o Bitcoin, próximo de seus 20 mil dólares, ele está muito mais próximo de uma fase de fundo histórico, numa fase de capitulação, do que numa fase intermediária como otimismo e ansiedade. Isso significa dizer que mesmo que a gente cometa um erro na nossa análise, ainda assim seria um bom momento de mercado, que se você revisitar esse seu investimento daqui a 6 meses ou um ano, em caso de erro na análise, você poderia sair no 0 a 0, naquele mesmo preço de entrada, ou quem sabe num pequeno lucro. Então, uma vez identificado por esse indicador de longuíssimo prazo, que hoje nos encontramos numa fase de capitulação, nessa fase aqui de baixa do mercado, próximo ao fundo histórico, aí sim podemos adentrar naqueles indicadores mais de curto prazo para fazermos algumas negociações de dias ou semanas. Iniciando a nossa análise do Bitcoin, podemos notar que hoje, por mais que o Bitcoin tenha se valorizado do seu fundo de 17 mil, ele tenha valorizado aproximadamente 25%, ainda assim ele se encontra dentro desse caixote lateral. Então, a tendência primária do Bitcoin, que é aquela tendência de longo prazo, o tempo gráfico mensal ainda é de baixa. A tendência secundária, que é aquela tendência de tempo gráfico de médio prazo, que é o tempo gráfico semanal, ela também está de baixa. E a tendência terciária, que é a tendência de curto prazo, a tendência diária, é a única que não se encontra de baixa, atualmente se encontrando numa fase de lateralidade. Por mais que o Bitcoin tenha apresentado essa vela de ignição, essa grande vela aqui, que provavelmente foi dinheiro institucional que movimentou, e lembrando que essa vela se trata do dia 18 de julho, quer dizer que ela ainda não fechou, ela só fecharia às 9 horas da noite, ainda assim ela está dentro desse caixote lateral. A tendência de baixa no tempo gráfico diário, que é um tempo gráfico de curto prazo, ela ainda não foi revertida. Ela, na verdade, está muito mais próximo de uma resistência do que de um suporte em si. Fazendo uma operação dentro do Bitcoin, aqui a gente está falando apenas do Bitcoin, é uma operação ainda arriscada, né? Porque se tratando de uma fase de lateralidade, de consolidação do preço, seria muito mais interessante você capturar um valor de 18.500 com stop loss curto, próximo dos seus 17 mil, e colocando como alvo os seus 22.500, do que buscar um possível rompimento aqui, que talvez não aconteça, um possível rompimento de seus 22.500, buscando um alvo próximo a seus 25 mil, que seria uma retração de Fibonacci. Uma das retrações do Fibonacci da última pernada de baixo, dos seus 32 mil dólares, uma retração de 0,5. Pausa rápida para lembrar vocês de deixar o like no vídeo. Assim, o YouTube entende que você gosta de receber dicas e análises sobre o mundo cripto e recomenda a você mais vídeos do canal. Então já deixe seu curtir. Então, caso você entenda por operar o Bitcoin, para diluir o meu risco, eu aguardaria o rompimento para cima, o rompimento dessa resistência, dessa atual resistência, desse caixote lateral, que hoje se encontra na faixa de seus 22.500. Eu aguardaria um rompimento para cima desse valor de 22.500 e um reteste, ou seja, um pivô de confirmação. Na verdade, tratando essa atual resistência como um futuro suporte. Para aí sim buscar capturar, uma vez feito esse reteste nesses valores de seus 22.500, tentar capturar uma valorização de seus 22.500 até um valor próximo aos seus 25 mil a 26 mil dólares, numa valorização de 15% nos próximos 14, 15 dias. Então seria um trade, né, de 2 semanas, buscando capturar uma valorização de seus 15%, caso o Bitcoin rompa essa resistência de seus 22.500 e a reteste no momento futuro como um suporte. Então essa é a operação que eu faria no Bitcoin. E já no Ethereum, pelo Ethereum ter uma capitalização de mercado, um tamanho de mercado menor do que o Bitcoin atualmente, a volatilidade do Ethereum acaba sendo maior do que o Bitcoin, né? E porque muitos investidores utilizam o Bitcoin como parâmetro, como bússola, como direção
para a movimentação de preço do Ethereum? Exatamente por conta desse dado aqui. Em vídeos anteriores comentamos que uma correlação positiva ela pode funcionar como excelente parâmetro para a movimentação de preço de determinado ativo. Em vídeos anteriores, por exemplo, comentamos que o Bitcoin apresenta uma correlação positiva para com o SP500, uma correlação positiva próximo atualmente seu 0,6. Então, por se tratar do SP500 das maiores empresas dos Estados Unidos e apresenta uma maior liquidez, uma maior movimentação de dinheiro, ela funciona como uma excelente bússola de mercado para a movimentação de preço do Bitcoin. E assim como o Bitcoin para com o SP500, é também o Bitcoin para com o Ethereum. O Ethereum ele apresenta menor capitalização de mercado do Bitcoin. Quer dizer que se o Bitcoin apresenta uma correlação positiva para com o Ethereum e apresenta uma tendência de alta, uma possível valorização de, vamos dizer, 10%, o Ethereum apresentará uma valorização maior, de 15% ou até de 20%. E é o que está ocorrendo atualmente. Aqui a gente pode notar por esse site que uma média de correlação dos últimos 90 dias do Bitcoin para com o Ethereum apresenta uma correlação quase perfeita de 1 positivo. O Ethereum, quando correlacionado com o Bitcoin, apresenta um coeficiente de 0,93. Quer dizer que quando o Bitcoin tende para cima, por óbvio, o Ethereum também tenderia para cima e, de forma inversa, para baixo, o Bitcoin, para baixo também o Ethereum. Então, aqui podemos aproveitar aquela movimentação de preço do Bitcoin. E, voltando para a análise a curto prazo do Ethereum, no tempo gráfico diário, valendo ressaltar mais uma vez que a tendência primária, que é a tendência de longuíssimo prazo mensal, se encontra de baixa, assim como a terciária, assim como a secundária, que é o tempo gráfico semanal, também está de baixa. Mas o tempo gráfico diário, que é o tempo gráfico de curto prazo, diferente do Bitcoin, o Ethereum, diferente do Bitcoin, que o Bitcoin está numa fase de lateralização, de consolidação, o Ethereum acabou de romper uma resistência relevante do preço. Essa resistência de $1.250, com essa grande barra de ignição diária. Então aqui notamos que o Ethereum está numa crescente valorização de 12% apenas no dia de hoje, alcançando seus $1.500. E o que eu aguardaria no Ethereum? O que eu faria no Ethereum? Eu, na verdade, aguardaria um possível reteste no movimento futuro nos próximos dias. Acredito que dentro do prazo de 2 semanas também, de 14 a 15 dias, isso deverá ocorrer. Um reteste dessa que em momento anterior funcionou como resistência e agora funcionar como suporte. 2 sinais que o Ethereum voltará a tocar os seus $1.200 são, primeiro, topos anteriores, né, que você pode notar que por 2 vezes o Ethereum tocou esses $1.200, assim como essa faixa de ignição, entendida também como smart money, dinheiro esperto, ela se iniciou a partir daqui. Então, se encontrando nessa fase de resistência, os compradores, as grandes instituições que movimentam grandes volumes financeiros, deram essa grande barra de ignição. Também conhecida como pelo o grande mestre Storm, ele diz de barra Gênesis, que é uma grande barra que dá início a uma possível reversão de tendência. Então, aqui, do atual preço de 1.500, eu não entraria nele agora, eu aguardaria um reteste, nessa faixa de seus 1.200, 1.250. Então, eu aguardaria uma volta nessa região de preço, para aí sim me posicionar nela, fazer uma entrada com stop loss curto e buscando um alvo de aproximadamente seus $1.700, o que foi suporte em momento anterior do Ethereum, que pode ser entendido também como esse triângulo descendente, né? Então, é isso que eu faria nos próximos dias, nos próximos 14 a 15 dias. Eu aguardaria um reteste, um pivô de confirmação dessa faixa de seus $1.200, buscando uma valorização de seus 35%
buscando atingir o alvo de $1.700, 1.700, $1.750. E é claro, com stop loss bem curto, a partir dessa entrada de 1.250. Então é isso, ficamos por aqui hoje. Esse vídeo é um pouco mais para preencher aquela ansiedade dos negociadores de curto prazo, né, que vão buscar uma valorização do seu patrimônio nos próximos 14 a 15 dias. Lembrando que com o Bitcoin, retomando, eu não buscaria entrar agora, eu buscaria um pivô de confirmação, quebrando aquele movimento lateral. E o Ethereum se encontra num cenário melhor do que o Bitcoin, já apresentou uma reversão de tendência um pouco mais genuína, pelo menos a curto prazo. E no Ethereum eu não entraria nos seus $1.500, eu guardaria um reteste dos seus 1.250, buscando uma valorização de 35%, buscando atingir o alvo de $1.700 nesses próximos 14 a 15 dias. Com stop loss curto, caso a análise não saia da forma como planejado pelo mercado. Então é isso, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque assim você recebe mais dicas e análises. E a gente se vê até a próxima. Tchau, tchau.